Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos dê a sua paz. Conforme anunciamos, todos os sábados às 19 horas estaremos ao vivo falando sobre os lindos casos de Chico Xavier, recordando essas experiências abençoadas, os exemplos do médium Chico Xavier, que nós vamos encontrar essas informações no livro do professor Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Ramiro Gama foi professor, jornalista, escritor, poeta, conferencista e espírita brasileiro, e trouxe-nos a lume esta maravilhosa obra falando-nos de Chico Xavier. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 1, onde a mãe de Chico Xavier fala para o próprio Chico: meu filho, tenha paciência. Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um dos seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que o Chico passou a suportar por vários dias surras de varas de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de torturar. O garoto chorava muito, permanecendo horas a horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia nervosa: este menino tem o diabo no corpo. Um dia, lembrou-se a criança de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, ó, que maravilha! A sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a, feliz, e gritou: mamãe, não me deixe aqui. Carregue-me com a senhora. Não posso, disse a entidade triste. Estou apanhando muito, mamãe. Dona Maria João de Deus acariciou o filho e explicou: tenha paciência, Chico. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Mas, tornou a criança, minha madrinha diz que estou com o diabo no corpo. Que tem isso? Perguntou a mãe. Não se incomode, meu filho. Tudo passa. E se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Em seguida, desapareceu, e o pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia Dona Rita, exasperada, quem não chora nem mesmo a pescoção, porque a criança explicava ter alegria de ver sua mãe, sempre que recebia surras, sem chorar. O pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente, à tarde, com os vergões na pele,
e com o sangue a correr-lhe em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia de olhos enxutos e brilhantes para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida, sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a, depois da oração. Assim começou a luta espiritual extraordinária que conhecemos, a luta de Chico Xavier. Então, dentro desta reflexão que Ramiro Gama faz, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, nós vamos observar na explicação do professor Ramiro Gama que Dona Rita, a madrinha de Chico Xavier, era uma pessoa obsediada e por qualquer bagatela se irritava. Ou seja, nos momentos de cólera, de irritação de sua parte, os espíritos inferiores a conduziam de tal forma que ela passou a atacar Chico Xavier por diversas vezes. Os espíritos inferiores, é claro, estavam fazendo de tudo para que Chico não crescesse com vida, para que Chico não tivesse saúde. Os espíritos inferiores sabiam da tarefa abençoada de Chico Xavier, mas Chico, apesar das dificuldades, desde criança, com a perda de sua mãe retornando à vida espiritual, enfrentando inúmeras dificuldades financeiras, enfrentando problemas com a madrinha obsediada, Dona Rita, Chico também contava com o auxílio do mundo espiritual. O mundo espiritual estava à sua volta, o fortalecendo para o trabalho missionário, para que ele desenvolvesse o seu trabalho com disciplina, com perseverança e muito amor. Então Chico passou a suportar várias surras de varas de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre. Vejamos a dificuldade que Chico Xavier passou. Várias surras, a madrasta não contente, influenciada pelos espíritos inferiores, pegava o garfo, espetava no seu ventre e ainda com aquela ideia fixa, ela repetia a madrinha nervosa: este menino tem o diabo no corpo. Ela estava completamente influenciada. Ela estava doente, enferma, como inúmeras vezes disse Chico Xavier. Ela está doente, mas um dia ela vai ficar boa, um dia ela vai melhorar e vai mudar a sua maneira de ser. Isto é uma verdadeira realidade, porque nós mudamos. A partir do momento que nós entramos em enfermidade espiritual, Jesus, o médico da alma humana, nos oferece o remédio que é o Evangelho. E mesmo que nós não queremos beber esse remédio no exato momento, o Cristo tem paciência. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos tomar o remédio, vamos mudar e vamos nos transformar. Então, Chico, depois de enfrentar inúmeras surras, ele corria para o quintal, ele corria para onde havia inúmeras bananeiras, debaixo de algumas árvores, e ali ele orava. Ele fazia uma oração, porque no lar que ele vivia de sua madrinha, a madrinha não tinha o hábito de fazer a prece. Ela sofria constantemente a influência espiritual negativa e não fazia a oração, não tinha o hábito da oração para vencer as sugestões negativas. Então, Chico chorando, sentindo muita dor no ventre, com as surras que levava, ele ia para as bananeiras, para debaixo das árvores e recordava a sua mãe. A sua mãe tinha o hábito de orar, fazia a oração do Pai Nosso, ensinava o Chico a orar e dizia assim: Chico, nos momentos difíceis, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar Jesus para nos fortalecermos diante das dificuldades. Então Chico recordou de sua mãe e começou a orar. A partir do momento que ele começou a fazer a sua prece, recordando a sua genitora que orava, rogando a Jesus força para vencer os percalços do caminho,
ele elevou o seu pensamento e começou a pensar em Jesus. E ele, começando a pensar em Jesus, quando se dá conta, a sua mãe estava ao seu lado para ajudá-lo. Vejamos, meus irmãos, como a espiritualidade nos auxilia. Ele levava surras, enfrentava dificuldades com a madrinha, porque a madrinha era influenciada pelos espíritos inferiores, que não queriam que Chico Xavier prosseguisse, que não queriam ver Chico Xavier saudável, que não queria vê-lo crescer. A intenção dos espíritos inferiores era provocar a desencarnação de Chico Xavier e interromper o seu trabalho missionário, mas a espiritualidade estava atenta, presente. Os benfeitores espirituais induziram Chico a fazer a prece, a recordar da mãe. A sua mãe estava presente ao lado dele e ele então começa a orar. Sente a presença da mãe através da clarividência, a vê e fica muito feliz. E a mãe, vendo o sofrimento dele, diz assim: meu filho, tenha paciência. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. Quem não sofre, não aprende a lutar. Vejamos bem o que disse a mãe de Chico Xavier. Vejamos que lição preciosa para nós, médiuns, trabalhadores da seara espírita, para nós que estamos enfrentando inúmeras dificuldades. Ela diz para Chico Xavier: meu filho, tenha paciência. A paciência desarticula todos os mecanismos do mal. Através da paciência, nós neutralizamos as sugestões negativas à nossa volta e entramos em sintonia com os benfeitores espirituais. E ela diz a Chico: você precisa crescer mais forte para o trabalho. Essas dificuldades, dizia a mãe de Chico Xavier, que você está enfrentando, vão te fortalecer para o trabalho que ele desenvolveria com a espiritualidade, psicografando mais de 450 livros, vivenciando o Evangelho de Jesus, porque Chico Xavier, ele foi um fenômeno humano e um fenômeno mediúnico que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Ele foi um espírito iluminado, vivenciando na terra os ensinamentos de Jesus. E ela diz assim a Chico: quem não sofre, não aprende a lutar. Quando o espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, é uma orientação que precisamos refletir diuturnamente na nossa vida. Porque quem não sofre não aprende a lutar. O sofrimento nos torna mais fortes para enfrentarmos as lutas com resignação. Então, Chico Xavier, recebendo a orientação de sua mãe, foi se tornando mais forte para o trabalho. E ela continua dizendo a Chico Xavier: Chico, tudo passa na vida. Se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará você para que estejamos sempre juntos. Ou seja, depois dessa orientação, ele apanhava calado, ele apanhava resignado, ele não reclamava, porque ele se recordava da orientação de sua mãe: meu filho, tudo passa. E é verdade, meus amigos, tudo na vida passa. Os momentos difíceis que nós atravessamos passa, assim também como os momentos de alegria também passa na vida. Fica para a gente a experiência, fica para a gente o aprendizado, e dos momentos difíceis a misericórdia divina nos ajuda, nos auxilia a extrairmos das dificuldades o aprendizado que será de suma importância para a nossa edificação espiritual. Isso nos faz relembrar que certa vez, Chico Xavier, enfrentando inúmeras dificuldades, ele pediu para Emmanuel, disse assim: Emmanuel, eu queria tanto receber uma orientação de Maria de Nazaré. E Emmanuel então disse a ele assim: Chico, eu vou ver o que é possível fazer. E Emmanuel então se dirigiu a Celina,
a mensageira de Maria de Nazaré. E explicou a situação. Os benfeitores estavam por dentro das dificuldades que Chico Xavier estava enfrentando. O mundo espiritual sempre o amparou, o auxiliou na sua tarefa missionária. E Celina, então, foi até Maria de Nazaré em regiões sublimes da vida espiritual. Conversou com Maria de Nazaré e depois de algum tempo, alguns dias passaram, algum tempo se passou, Celina trouxe a informação, sendo ela portadora de Maria de Nazaré, trouxe a informação para o espírito de Emmanuel e disse a Emmanuel: aqui está a mensagem de Maria de Nazaré para o nosso Chico. E Emmanuel, então, certa vez, vendo Chico em muitas dificuldades, disse: Chico, pega um lápis, vamos escrever. Eu tenho aqui a orientação que você pediu à nossa Mãe Santíssima. Ela lhe enviou um recado. E o Chico, então, pegou uma folha, pegou o lápis, e Emmanuel então disse: Chico, escreva, isso também passará. E Chico então disse: só isso? Só isso. E se confortou com aquela mensagem, quando Emmanuel disse a ele: só isso, meu filho, isso também passará. Então, as dificuldades à nossa volta, com fé em Jesus, com fé em Deus, passará. Momentos de felicidade que nós temos, passará. A nossa experiência no corpo físico vai passar. Todos nós temos um prazo de validade aqui na Terra. Mais cedo ou mais tarde seremos convidados a retornar ao mundo espiritual. E o que continuará conosco é o tesouro espiritual, é o nosso currículo de bondade, é as nossas boas ações, é essa bondade que nos acompanhará do outro lado da vida, nos protegendo. Então a mãe de Chico Xavier finaliza dizendo a ele assim: meu filho, roga a Jesus, não reclame mais, tenha paciência, e Jesus vai te ajudar para que estejamos sempre juntos. E assim ocorreu a tarefa missionária de Jesus. Chico, resignadamente, contou com o auxílio do mundo espiritual e realizou a sua tarefa missionária, dando-nos o exemplo, realmente esclarecendo, ampliando ainda mais os ensinamentos de Allan Kardec, os apontamentos do codificador, nos trazendo mais informações que Allan Kardec, na sua época, os espíritos não poderiam dizer. Mais tarde, esses abnegados espíritos desenvolveriam com Chico Xavier esse trabalho de esclarecimento, de consolação, porque a doutrina espírita, ela tem o objetivo de consolar e esclarecer para que todos nós desenvolvamos as nossas potencialidades criadoras. E o Chico, então, juntamente com essa espiritualidade amiga, veio realmente nos trazer esses apontamentos valorosos da vida espiritual. Então foi assim que começou a luta de Chico Xavier, desse médium extraordinário que nós conhecemos. E quando a gente fala de Chico Xavier, muitas pessoas falam assim: como eu gostaria de ser Chico Xavier, como eu gostaria de estar ao lado de Emmanuel, de Dr. Bezerra de Menezes, como eu gostaria de estar ao lado dos espíritos. Nós só queremos os louros do Evangelho, mas nenhum de nós queremos passar na pele e enfrentar o que Chico enfrentou. A gente gostaria de ser o Chico na psicografia, na presença dos benfeitores, mas nós não gostaríamos jamais de ser o Chico enfrentando as dificuldades, apanhando vários dias, onde a madrasta pegava o garfo e perfurava o seu ventre. Essa situação nós não queremos passar, nós não queremos enfrentar. Então, meus irmãos, é nas lutas que nós nos fortaleceremos para prosseguirmos avante na nossa edificação espiritual. O Bacelli fala em uma de suas obras que ser médium é fácil, o difícil é ser Chico Xavier. Ser médium é muito fácil. Trabalhar na doutrina, frequentar a reunião mediúnica, dar passividade aos espíritos, isso é fácil. O difícil é ser Chico Xavier. O difícil é sermos um homem bom. O difícil é colocarmos em prática o perdão das ofensas. O difícil é exercitarmos a humildade. Então, são apontamentos de Jesus que nos fazem repensar. E nós precisamos
ter como exemplo essas almas iluminadas como de Chico Xavier, para continuarmos firmes, perseverando no bem. Então, que esse mestre e amigo Jesus nos abençoe. Até o próximo sábado, às 19 horas. Muita paz e luz a todos.